Pais e Filhos, com Amanda Falcão. Se você é mulher e se interessa pelo tema da maternidade, certamente já ouviu a frase: quando nasce um filho, nasce também uma mãe. Mas as coisas não são tão simples não. No meu caso, por exemplo, quando Maitê nasceu, eu tive que me adaptar com várias outras questões. Vida sexual, financeira, a profissional também. No mundo moderno, situações envolvendo aspectos para além da maternidade têm sido cada vez mais frequentes. Por conta disso, a vida da mulher após se tornar mãe é o tema de hoje do podcast Pais e Filhos da revista Consulta. Para contribuir com a discussão, eu, Amanda Falcão, recebo agora a médica ginecologista, a doutora Vanicleide Leite. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Vai ser muito bom a gente bater esse papo, discutir sobre questões tão importantes para o universo da mulher, que é o tema de hoje. Muito obrigada, Amanda, pelo convite. É um prazer grande estar aqui com você, tratando de um tema tão importante, tão relevante e tão do dia a dia da mulher. Então vamos lá, para começar, antes da gente gravar esse podcast, a gente conversou com algumas amigas que também são mães, inclusive que têm crianças pequenas. E foi interessante porque todas elas sempre trazem dúvidas relacionadas à sexualidade. E esse tema é bem frequente, mas também pouco discutido, né, isso, doutora? Por que será? Porque a sexualidade, ela é uma relação difícil para toda pessoa. E a mulher, quando ela se torna mãe, é como se a vida sexual dela tivesse que dar uma pausa, porque o objetivo da sexualidade era gerar o filho. Para muitas mulheres funciona dessa maneira, e como ela já tem um filho dela, agora a função dela é ser mãe, criar o filho e dedicar-se só a isso. Existe também as alterações hormonais do corpo da mulher, que acontecem no período do pós-parto e durante a amamentação. Então existe também essa relação de alterações hormonais com as questões também do tempo dela com o filho, a dedicação, até mesmo o estresse de aprender a cuidar desse bebê, faltando tempo para ela pensar na vida sexual dela, faltando tempo para ela se cuidar também. Muitas mulheres relatam assim: meu Deus, eu não tenho tempo nem sequer de pentear o cabelo, é um corre-corre tão grande que mal dá tempo de tomar um banho. E essa é uma realidade que às vezes não contam pra gente, que a gente só descobre na prática. Na prática, exatamente. Imagina, se ela percebe que o próprio autocuidado daquilo que para ela era uma coisa natural, rotineira, e cuidar da aparência, quando ela ganha um bebê, isso passa a ser secundário, e muitas delas acham que isso é normal. E muitas vezes também o casamento vai indo embora nesse sentido, porque o marido, ele tem aquele momento pai, mas imediatamente o momento marido, o momento homem chega, e ele quer a esposa de volta. Ele não gosta muito de ver só a mulher amamentando, cheirando a leite materno, com o bebê lá sugando. E tem um detalhe super importante, Amanda, que é a questão psicológica, porque nós mulheres nos sentimos muito preenchidas com a amamentação. O fato da gente pegar o bebê no colo, colocar para mamar, isso gera uma satisfação e um prazer muito grande. Então muitas vezes a gente esquece mesmo das outras coisas. É tão gostoso, tão bacana estar com aquele bebê que, sabe, o marido, até mesmo a nossa aparência vai ficando de lado. Mas não pode ser desse jeito, não. Doutora, eu vou aproveitar exatamente esse seu gancho de se cuidar, de pensar em si, para trazer a pergunta dessa amiga chamada Raíssa Lima. E a história dela, eu acho que é um pouquinho ainda mais difícil da gente tentar falar, porque ela tem 3 filhos, está à espera do 4º, e para completar, teve uma mudança brusca na sua vida, né? Tá morando numa cidade totalmente diferente, sem o apoio da família, sem o apoio da mãe que ela tinha antes. Vamos lá escutar essa pergunta dela e o que é que a senhora teria a dizer para ela? Eu me chamo Raíssa, tenho 32 anos, tenho 3 filhas, uma de 5 anos, uma de 3, uma de 1 ano e 8 meses, e estou grávida do 4º bebê de 6 meses. Como a senhora sabe, né, não é fácil. O nosso emocional no pós-parto já naturalmente já fica bem sensível. E agora numa 4ª gestação, com mais 3 crianças pequenas em casa para dividir essa atenção, acredito que será mais difícil ainda. E hoje, atualmente, há 5 meses, eu estou morando longe da família. Vim morar no interior com meu esposo a trabalho. E eu queria saber uma forma de como eu lidar com essa questão de eu não tenho mais a presença e a ajuda da minha mãe, dos familiares. E agora eu vou me deparar com 4 crianças novinhas, totalmente dependentes de mim e sem essa questão do apoio braçal, digamos assim. E eu queria saber como lidar com isso, porque
Meu esposo trabalha os 2 expedientes, então eu só vou poder contar com ele mesmo à noite e eu vou me deparar sozinha em casa com essas 4 crianças. Eu queria que a senhora me ajudasse aí em como trabalhar assim, essa questão mais do emocional mesmo, de lidar com essa situação. No caso aí seria o emocional e o físico também, porque haja energia para dar conta de 4 crianças que requerem atenção, né? Requerem também o cuidado, lavar roupa, fazer comida adequada. Ufa, doutora, o que a gente pode dizer para Raíssa? Pois é. Enquanto eu escutava a Raíssa, eu me lembrava da minha mãe, só que a realidade da minha mãe era um outro momento da história da vida da mulher, né? A mulher do século passado era uma mulher que tinha 15 filhos, como minha mãe teve 15 filhos, e ela dava conta desses filhos e como fazer isso, né? Interessante que a Raíssa, ela traz um momento de muita solidão, e é exatamente isso que está fazendo com que ela se sinta dessa forma, sozinha. Então, Raíssa, eu te digo que vamos voltar ao passado e fazer como as mulheres de antigamente. As mulheres, elas se ajudavam. Eu sei que hoje fica muito mais difícil, porque nem toda mulher está em casa, nem toda mulher está disponível para dar a mão uma à outra. Antigamente acontecia isso. Tinha as vizinhas, então elas se ajudavam mutuamente, enquanto uma estava com o bebê novinho, a outra estava grávida. Aquela grávida já ajudava a que estava com o bebê. Quando aquele bebê já crescia mais um pouquinho, a outra agarrava o bebê e elas ficavam se revezando. Essa rede de apoio faz toda a diferença. Então, já que você não tem, Raíssa, seus familiares próximos, procura ver aí como você pode fazer para ir até, sei lá, um clube de mães. Você pode até ser a fundadora de um clube de mães, né, de mulheres que precisam de ajudar umas às outras, porque nós estamos num momento que até a disponibilidade de funcionárias do lar, a gente não tem mais. Não é fácil encontrar uma pessoa que queira trabalhar, que seja uma babá, enfim. Essa parte é difícil, além do custo disso, muitas vezes ser até inviável. Então, Raíssa, eu sugiro que você comece a pensar numa rede de apoio que nós pudermos fazer para te ajudar nesse sentido. Às vezes até as mães da própria escola, né? Se abra para fazer o que você está fazendo. Você está demonstrando sua necessidade, isso é super importante, você já deu o primeiro passo. E agora, os próximos passos são você procurar as redes sociais, nem que seja para você, como diz lá no interior, desopilar a cabeça, né? Conversar, ter amigas. Porque o que hoje nos falta muito é essa disponibilidade de ter amigas. O social conta muito. E aí vem aquela história da sororidade que a gente tem que colocar em prática. Mulher ajudando mulher, uma dando a mão à outra. Sabe? 1 hora faz muita diferença. Eu não posso o dia todo, mas eu posso 1 hora. Eu me lembro de uma época que aconteceu uma situação no Parque dos Quíntuplos há 16 anos atrás, e teve um dia lá que a mãe precisou de um apoio e várias pessoas, inclusive eu também fui lá passar 1 hora para dar um apoio. Então era 1 hora de uma pessoa, 1 hora de outra, 1 hora de outra, sabe? E bem-vindo à ajuda. O que acontece é que às vezes a gente recebe essas visitas e as visitas às vezes querem ver o bebê, querem levar presentinhos e nem sempre ajudam a gente, né? Não esperam para que a gente tome um banho, para que a gente se alimente. E essa é justamente essa rede de apoio que você está falando que conta muito. Mas tem outra coisa interessante na pergunta da Raíssa, é que ela fala que o marido fica fora de casa o dia inteiro, ou seja, trabalhando. Para dar conta de 4 filhos, precisa pagar as contas. E aí vai ter uma hora que a própria necessidade da Raíssa de voltar ao mercado de trabalho. O que não é fácil, porque, inclusive, trazendo uma experiência que às vezes a gente se sente um pouco culpada em estar deixando o filho no berçário, o que é totalmente natural e muitas mães vão passar por isso. Isso não quer dizer que a gente seja melhor ou pior, mas que algumas mães vão ter que passar. Então, quando a gente for passar por esse momento e ter que voltar ao mercado de trabalho, o que é que a gente pode fazer para que esse momento seja menos doloroso, principalmente para as mães que às vezes sofrem mais do que os próprios filhos? Perfeito. É super interessante, Amanda, você trazer essa questão de nós mães sofrermos mais do que os filhos, porque os filhos estão nem aí, sabe? Eu tenho 3 filhos e eu me lembro que o meu filho pequeno, eu saía de casa e ele ficava lá chorando na grade, e depois de adulto ele me revelou que ele fazia isso só enquanto eu estava saindo. Depois ele começava a rir e ia brincar. Ou seja, é chantagem emocional. E eu saio acabada. Meu Deus, meu filho. Então, o que é que a gente precisa fazer para a gente vencer essa dor da mãe que parece que está abandonando o filho? É contar com a realidade. A gente tem que botar o pé no chão e dizer assim, ó, tudo bem, eu estou fazendo o meu melhor, meu filho está bem cuidado, meu filho está assistido, não estou abandonando. A gente tem que ter uma conversa com a gente assim muito franca, sabe? E às vezes sim blindado do julgamento da sociedade, sim, né? Com certeza. E às vezes a gente tem que dizer, peraí, quem cuida da minha vida sou eu que sei o que é melhor para mim, e no teu
que ficar ouvindo o que as pessoas acham, deixa de deixar, porque ninguém vem nos ajudar. Na hora do vamos ver, a gente tá só, na hora de alguém para dar um apoio, a gente muitas vezes não tem. Então, esse momento da mãe de sair de casa, a gente tem que botar o pé na realidade. Eu saí de casa para trabalhar com meu filho com 15 dias de vida e deixava ele na cozinha da clínica e tocava a minha vida. Muitas vezes eles ficavam até lá na recepção dos hospitais enquanto eu operava, porque não era fácil encontrar pessoas e tinha dia que elas faltavam e o que fazer. Tem que continuar trabalhando. Agora, tudo depende de como a gente vê a coisa, né? Se você procura ver isso como algo que vai passar, que o filho vai crescer, que vai dar tudo certo e que você está fazendo o seu melhor e que você está fazendo isso, inclusive por conta do bem dele e da família, e que para você também é super importante você continuar sua vida profissional, até porque, olha, eu tenho uma filha deficiente que tem 29 anos hoje. E eu me lembro quando ela tinha 9 meses que o médico deu o diagnóstico de paralisia cerebral. É aquele impacto, né? E o médico olhou para mim lá em São Paulo e disse: você quer que sua filha, daqui a 20 anos, olhe para você e diga: puxa, eu sou deficiente e acabei com a vida da minha mãe não fez nada por causa de mim? Ou você quer que sua filha olhe para você e diga assim: mesmo sendo deficiente, a minha mãe seguiu a vida dela e cuidou de mim e deu tudo certo? Aí eu digo: eu quero essa segunda opção. E assim foi. Hoje minha filha faz faculdade, eu não deixei nunca de fazer nada do que eu precisava fazer e conquistei tudo que eu precisava conquistar, e ela recebeu a assistência que ela precisava receber. Então tudo depende de como a gente encara, como a gente vê a coisa, e não ficar dando ouvidos ao julgamento, principalmente de familiares, que muitas vezes só serve para criticar a gente. É isso aí. A ideia, então, é se reconhecer e reconhecer seus limites. A nossa segunda pergunta é da Raíza Agra. E ela é bem similar também, e eu vou fazer com que a gente escute para depois eu puxar para um tema também que fala sobre a questão da saúde mental da mulher no pós-parto. Oi, doutora. Quero que a senhora fale um pouco sobre a saúde mental da mulher no pós-parto. O que acontece no puerpério, porque temos que ter mais sensibilidade com o emocional da mãe. Bom, a pergunta da Raíza é muito similar à da Raíssa, mas aí eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Hoje a gente tem a depressão pós-parto, a gente tem outros fenômenos chamados baby blues. Qual a diferença entre um e outro e até que ponto é comum, tolerável, se aceitar esse momento de tristeza, às vezes de não aceitação da mulher? Melancolia, né? Olha só, quando a mulher está grávida, ela tem uma sobrecarga hormonal tremenda. Eu digo que a gente forma uma usina de produção hormonal. E quem sustenta isso é a placenta. Quando a placenta sai durante o momento do parto, imediatamente essa carga hormonal ela começa a baixar. Os hormônios, eles são diretamente ligados com o nosso humor, diretamente ligado com os nossos pensamentos também. Até o jeito de você sentir as coisas, tudo isso são os hormônios que mandam. A prova disso é que a gente sabe que no período pré-menstrual a gente fica muito sensível, mamas sensíveis, a sensibilidade emocional, às vezes muito irritada, às vezes com um apetite para doce, às vezes até com enxaqueca ou intolerância. Aí imagina, no pós-parto, quando toda aquela carga de hormônio que estava mantendo a mulher plena, maravilhosa, ela sente que aquilo foi embora. Naturalmente, isso já é o primeiro fator que faz com que ela comece a ter essas alterações de humor. E o segundo ponto super importante é a questão das expectativas que ela cria durante o processo da gestação. Como é que vai ser meu bebê? Será que ele vai ser perfeito? Como é que você acha que eu vou dar conta? Muitas perguntas que ela se faz até a nível inconsciente. E quando esse bebê nasce, que ela vê aquele bebê que agora é com ela tem que se virar. Também existe uma pressão muito grande, até hoje, pela via de parto, se é normal, se é cesárea. Tudo isso gera nas mulheres muito estresse. A gente vê também que, pela própria situação da mulher de ter poucos filhos, então o filho que ela tem é aquele filho muito valorizado. Então essa tensão, essa carga toda, isso vai diretamente afetar a uma situação que de naturalidade já tem de acontecer, que é a melancolia pós-parto. Ela é natural, mas essa melancolia ela tem tempo para acabar. 3, 4, 5 dias, passou. Se não passar, aí sim a gente começa a se preocupar. Por quê? Existe uma diferença entre o baby blues e a depressão pós-parto, porque o baby blues são aquelas alterações que ela, hora ela tá bem, daqui a pouco ela bota pra chorar. Até que ela fica super feliz. E essa instabilidade é passageira. E demora. Às vezes o bebê já tá com 4, 5 meses e ela ainda tem essas alterações. Agora, a depressão pós-parto, não.
é uma coisa muito mais séria e a gente precisa ter bastante atenção, porque a depressão pós-parto, ela não acontece de imediato. A mulher, ela tem a melancolia, mas a depressão, ela acontece normalmente 15 dias depois do parto. Então, eu sempre peço para as mulheres fazer a visita de pós-parto 15 dias depois, e existe uma pergunta que toda obstetra precisa fazer: como é que você está? E olhar nos olhos dela e fazer a leitura. Porque muitas vezes ela diz, tá bem, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Ela já está entrando naquele estado de embotamento. Ela já está sem vontade até de comer. Ela já começa a se sentir muito fadigada, até por conta das noites de sono e tal, mas ela já começa a se isolar. E esse isolamento já é um sinal da depressão pós-parto. E toda paciente com depressão pós-parto precisa ser medicada, porque é um estado que não sai sem medicação. E a gente precisa convencer a mulher que ela precisa tomar o remédio. Eu prescrevo, muitas dizem, não, mas não precisa não sei o quê. Eu digo, vamos ver se você não precisa. Com 20 dias do pós-parto, ela liga dizendo, doutora, eu vou tomar o remédio. Porque ela já percebe que o tempo está passando e ela vai se afundando mais. Não passa sem a medicação. Então é isso, é ter um médico que tem essa sensibilidade de reconhecer em você, né? E também, às vezes, um próprio companheiro ou companheira que reconhece. Sim, a gente também pergunta aos familiares, o que é que você está observando dela? E aí, às vezes, é o marido que chega falando alguma coisa, às vezes é a irmã, alguém que vem com ela, e percebe, porque ela em si, muitas vezes, ela não consegue se perceber. Vamos entrar num tema agora que, às vezes não, ainda é tabu, que é a questão do sexo no pós-parto, né? Tem a questão dos 40 dias de repouso, nem todas as mulheres cumprem, outras cumprem. Outras querem cumprir até mais de 40. Exatamente, porque aí depende do limite da mulher, mas é o que a gente falou lá no início, a questão da mulher ter autoestima, se sentir bem, a questão do hormônio, e tem a questão também, que eu estava comentando antes da gente começar aqui, é a questão do próprio cérebro se adaptar à situação, porque às vezes a própria mamada leva a fazer com que a gente creia que, por exemplo, o seio é usado exatamente só e somente só para alimentar o bebê. Ele não é mais um órgão... um canal de prazer durante o namoro. Uhum. E aí, como é que acontece, doutora? Isso, e realmente é um dos principais desafios para a mulher no pós-parto. É a questão de voltar à atividade sexual. Sim. E mais do que isso, às vezes a própria cobrança do marido, que às vezes é até paciente, mas também tem seus limites também. Como chegar a esse meio termo do homem entender a limitação das mulheres e as mulheres também entenderem que o homem também tem suas necessidades? Pois é. Aí onde entra a visita dos 40 dias. Ela deve ir no médico com 15, dependente da via de parto, e deve ir com 40. Exatamente para a gente dar esse reforço. Também para a gente ver como é que está a vida dela, se ela está amamentando, se ela não está, como é que está, enfim, tudo. Mas principalmente esse aspecto do retorno à vida sexual dela. Porque se a gente não der, se o médico não der essa autorização, ela vai, sabe, deixando para lá, por quê? É natural da mulher ela se satisfazer com o bebê. E aí tem toda essa questão hormonal que a prolactina, que é o hormônio que produz o leite, ele inibe o desejo sexual, ele é um inibidor forte. Então ela não pensa em sexo, não passa pela cabeça dela, porque a prolactina não deixa. E também tem a questão do próprio ressecamento vaginal, do desconforto vaginal que acontece, que é natural do pós-parto, a própria lubrificação fica muito ressecada e ela vai sentir dor, ela vai sentir desconforto. Aí é onde entra o bom senso do médico de orientar um hidratante vaginal, de mostrar para ela que vai acontecer isso, mas faz parte do processo do puerpério, que é só ela começar, que vai dar tudo certo, e motivá-la para isso. Já passar um contraceptivo para ela não ficar com aquele medo de eu vou engravidar, não vou engravidar. Já conversar sobre esse assunto, porque muitas vezes ela não quer nem saber. Ela faz de conta que ela dá uma de doida, sabe? Às vezes é o marido que faz, e aí, doutora, quando é que a gente vai poder começar? Às vezes o interesse vem dele, né? E aí a gente precisa mostrar para ela que ela precisa também retomar esse lugar de mulher esposa, de mulher fêmea, de mulher sexualizada, porque senão acaba entrando nesse mito também de que, primeiro, já existe um mito de que mulher não gosta de sexo. É mito. Lógico que a mulher gosta de sexo, né? Mas ela prefere camuflar que não gosta e aproveita o momento do puerpério para se afastar mais. E isso aí gera uma série de problemas para depois, porque a autoestima dela vai começar a baixar mais ainda, porque ela vai se sentir gorda, vai se sentir feia, vai se sentir que não está sendo cuidada, que o marido pode não querer mais. Tem muitas mulheres que, doutora, ele não vai me querer desse jeito, eu tenho que deixar minha barriga voltar. Eu digo, meu bem, sua barriga vai passar 4 meses para voltar pro lugar. E às vezes o marido não está nem se preocupando
preocupando com isso. Né? Somos mais nós. Não, somos nós mesmos, que fica com essas preocupações. Meu corpo não está adequado. Esquece, você estava grávida, agora você está em puerpério, são fases, e essas fases, elas passam, e a vida continua. E a gente está falando sobre esse assunto, e tudo isso está dentro do livro Ser Plena, que você vai lançar em breve. Pois é, Amanda, em março, a gente está lançando todas as livrarias do Brasil, e aqui em João Pessoa, o nosso lançamento será no dia 21 de março. O Ser Plena é um livro que traz uma abordagem para a vida da mulher, é um livro feito para a mulher, e tem estratégias de como ela conquistar o sucesso na carreira, né, que é o que a gente tanto busca. Então, como a mulher encontrar as estratégias para ela ter uma carreira de sucesso, também como ela ter sucesso nas finanças, porque muitas vezes a mulher, ela trabalha, mas ela não sabe como administrar o que ela ganha, ela não sabe gerar riqueza. Então, o livro traz estratégias também disso. E no sexo, tem um capítulo somente tudo que a mulher precisa saber sobre sexo. É um capítulo bem voltado para a anatomia, fisiologia da mulher, ensinando como é que ela pode compreender-se mais, se conhecer mais do ponto de vista sexual. É um livro que está muito consistente em termos de orientações. Tem relatos, histórias minhas também, de como eu fiz para recontar uma nova história, porque um dos capítulos do livro também traz a reprogramação da mente. A gente tem uma programação muitas vezes muito negativa na nossa autoestima, na nossa autoimagem. Muitas vezes a gente não acredita que a gente pode ser feliz nas três coisas, na carreira, nas finanças e no sexo. A gente tem uma coisa ou outra. Não, a gente pode sim ter as três coisas. A gente pode construir uma carreira profissional. Eu fiz esse caminho, estou com 55 anos, eu tenho 30 anos de formada como médica, 12 de terapeuta sexual, e eu tenho construído esse caminho de sucesso na carreira, sucesso nas finanças também, não tenho que me queixar, e sucesso no sexo, de relacionamentos que não deram certo, a gente constrói outros, de ser mãe. Então eu trago a minha experiência, é todo o embasamento, tanto de toda a minha carreira de busca de autoconhecimento, como também de vivência prática, e o que deu certo para mim, eu estou ofertando para as mulheres na página dos livros. Fica aí então a dica e o spoiler do livro, sim. Boa dica de leitura. Doutora Vani Cleide, estivemos aqui com esse Ser Pleno. Doutora Vani Cleide Leite, muitíssimo obrigada. Obrigada, consulta, Amanda, agora chegando ao fim. E antes de encerrar, receitinha rápida para todo mundo que está nos escutando sobre o segredo de um pós-parto, de uma maternidade feliz, mesmo cuidando dos filhos, da casa e do trabalho. Primeira receita é para o casal. A parceria precisa entender que ter filho é uma questão de escolha. Então, vamos nos organizar e planejar como a nossa vida pode ser mais feliz com o nosso filho. E não aquela sensação de perda porque eu tenho que abrir mão disso ou daquilo porque tive um filho. Não, pelo contrário. As estratégias do casal precisam sentar, conversar, traçar um planejamento de como vai lidar com a vida a partir daquele momento que este bebê chegou. E todas essas variáveis que vão acontecendo são situações que você pode administrar desde que você esteja com o foco de que aquilo é da sua autorresponsabilidade, é seu, e que você precisa assumir isso com alegria, com amor, com tranquilidade, porque uma vida sem isso não faz sentido, né, Amanda? Maravilhosa. Esse foi o podcast Pais e Filhos da revista Consulta. Durante esse episódio, vocês tiveram a minha companhia, Amanda Falcão, e também da médica ginecologista, a doutora Vani Cleide Leite, que contribuiu bastante sobre um tema tão sensível e delicado. Conversamos sobre como fica a vida da mulher depois da maternidade. Se você se identificou com alguns dos assuntos que discutimos aqui hoje, consulte um especialista e sinta-se melhor. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.